Leitura informativa do CPC, Código de Processo Civil de 2019, STJ. Competência. Ação de empresas de telefonia contra a ANEEL tratando sobre o valor de uso de rede móvel, sendo que uma das litigantes se encontra em recuperação judicial, Justiça Federal. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação que envolva a concessionária do serviço de telefonia e a Anatel a respeito da precificação do VUM, valor de uso de rede móvel, ainda que um dos litigantes se encontre em recuperação judicial. É competência da Justiça Federal analisar as questões relativas aos contratos de interconexão e ao valor de interconexão propriamente dita. Reserva-se ao juízo estadual de falência apenas aquilo que é relacionado com a recuperação judicial, habilitação de créditos, classificação de credores, aprovação de plano. Não se pode, contudo, admitir que o juiz de falência decida sobre questões que são de competência da esfera federal. Assim, a fixação do VUM é de competência da Justiça Federal. Tutela provisória. O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, posteriormente revogada, por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre que possível deverá ser liquidado nos próprios autos. O CPC de 15, seguindo da mesma linha de 73, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que a sentença lhe for desfavorável, a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido, a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 dias, caso a tutela seja deferida liminarmente, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal ou o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único 302 é claro ao estabelecer que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, dispensando-se assim o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, posteriormente revogada, é decorrência de ex lege, da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, o pronunciamento judicial a esse respeito, devendo a respectiva valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e da economia processual. Procedimento. A prioridade de tramitação no feito é direito subjetivo da pessoa idosa, e a lei concede legitimidade exclusiva para a postulação do requerimento do benefício. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos figura como parte interveniente na relação processual, possui prioridade na tramitação do feito. Quem tem legitimidade para postular a prioridade de tramitação do feito atribuída por lei ao idoso? O próprio idoso. A pessoa idosa é parte legítima para requerer a prioridade de tramitação do processo, devendo, para tanto, fazer prova de sua idade. A prioridade de tramitação depende, portanto, de manifestação de vontade do interessado, por se tratar de direito subjetivo processual do idoso. A necessidade do requerimento é justificada pelo fato de que nem toda a tramitação prioritária será benéfica ao idoso, especialmente em processos nos quais há alta probabilidade de que o resultado lhe seja desfavorável. Exemplo: determinada pessoa jurídica ajuizou a execução contra o idoso e pediu prioridade na tramitação do feito, alegando que o executado possui mais de 60 anos. O pleito não foi aceito, considerando que a falta de legitimidade de interesse a exequente para formular o referido pedido. Agravo de instrumento e ação de exigir contas.
O recurso cabível contra a decisão que julga procedente na primeira fase a ação de exigir contas é agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que julga procedente na primeira fase a ação de exigir contas, condenando o réu a prestar contas exigidas. Como essa decisão não gera o encerramento do processo, o recurso cabível será um agravo de instrumento. Por outro lado, se a decisão extinguir o processo com resolução de mérito, aí sim haverá sentença. Recurso cabível será apelação. Recurso especial, o 1035, parágrafo 5º, não determina a suspensão automática dos processos, devendo esse entendimento ser aplicado a recursos especiais que impugnam acórdão publicado e com repercussão geral reconhecida na vigência 73. O parágrafo 5º do 1035 prevê o seguinte: reconhecida a repercussão geral, o relator do STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. A suspensão prevista não é consequência automática e necessário o reconhecimento de repercussão geral. Em outras palavras, ela não acontece sempre. O ministro relator do recurso extraordinário paradigma tem discricionariedade para determiná-la ou modulá-la. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado a recursos especiais que impugnam o acórdão publicado e que tenham tido repercussão geral reconhecida na vigência 73. Assim, o STJ poderá julgar em recurso especial que estejam naquele tribunal, mesmo que o tema a ser discutido esteja aguardando para ser julgado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, salvo, obviamente, se o ministro relator do STF determinou a suspensão de todos os processos pendentes. Execução fiscal. É possível que seja dispensada a garantia do juízo para o oferecimento de embargos à execução, se ficar demonstrado que o devedor não possui patrimônio para isso. Deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para a garantia do crédito exequendo. Execução fiscal. O encargo do Decreto-Lei 10.25 não foi revogado pelo CPC de 2015. O encargo do Decreto-Lei 10.025, embora nominado de honorário de sucumbência, não tem a mesma natureza jurídica de honorário de advogados tratado em 2015, CPC de 2015, razão pela qual o novo CPC não revogou o Decreto-Lei, em estrita observância ao princípio da especialidade. Mandado de segurança. O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandamos. É incabível o mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. É incabível mandado de segurança contra a decisão judicial transitada em julgado. No entanto, se a impetração do mandado de segurança for anterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, mesmo que este venha a acontecer posteriormente, o mérito do MS deverá ser julgado, não podendo ser invocado o seu não cabimento ou a perda de seu objeto, ou a perda de objeto. No entanto, se a impetração do MS for anterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, no entanto, se a impetração do MS foi anterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, mesmo que este venha a acontecer posteriormente, o mérito do MS deverá ser julgado, não podendo ser invocado o seu não cabimento ou perda do objeto. Agravo de instrumento. Em caso de decisões interlocutórias complexas, qual critério a ser adotado para saber se cabe ou não agravo de instrumento? Em se tratando de decisão interlocutória com duplo conteúdo, é possível estabelecer critérios para a identificação do recebimento do recurso. O exame do elemento que prepondera na decisão, o emprego da lógica dos antecedentes consequentes e da ideia de questões prejudiciais e de questões prejudicadas, o exame de conteúdo
das razões recursais apresentadas pela parte irresignada. Direito processual civil. Multa combinatória. É cabível multa combinatória para compelir provedor de acesso à internet ao fornecimento de dados para identificação de usuário. É cabível multa combinatória para compelir provedor de acesso à internet ao fornecimento de dados para identificação de usuário. Execução. O prazo para cumprimento voluntário de sentença deverá ser computado em dias. O prazo previsto no 523 do caput do Código de Processo Civil para o cumprimento de voluntário da obrigação possui natureza processual, devendo ser contados em dias úteis. No mesmo sentido, ou seja, de que se trata de prazo processual, veja, o prazo comum para o cumprimento voluntário da sentença deverá ser computado em dobro no caso de litisconsortes com procuradores distintos em autos físicos. Execução. A oposição de embargos do devedor por aquele que recorreu contra a decisão que incluiu seu nome no polo passivo da execução não representa a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Não configura ato incompatível com a vontade de recorrer a oposição de embargos de devedor pela parte que recorreu contra a decisão que inclui seu nome no polo passivo da execução. Opção de... Juros e correção monetária. Em regra, a instituição bancária não tem responsabilidade de entregar ao credor os valores depositados em juízo, acrescido de juros moratórios, salvo se, depois que o dinheiro tiver sido liberado pelo juízo, o banco se recusar ou demorar a fazer restituição. Realizado pelo devedor depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos, sendo indevida a incidência de novos juros moratórios, exceto se a instituição financeira depositária recusar-se ou demorar injustificadamente na restituição integral do valor depositado. Ato atentatório. O juiz que conduz o processo não pode ser apenado com multa prevista nos casos cometidos de ato atentatório ao exercício de jurisdição. Previsto no artigo parágrafo 1, artigo 77, parágrafo 2º do CPC de 2015. A multa prevista no artigo 77, parágrafo 2º, não se aplica aos juízes, devendo os atos atentatórios por eles praticados ser investigados nos termos da Lei Orgânica da Magistratura. Recursos. O INSS está dispensado do prévio pagamento do aporte de remessa e de retorno, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso vencida. O teor do 27 e 511, parágrafo 1º, o artigo 91 e 1007, parágrafo 1º do CPC, o INSS, nos recursos de competência do Tribunal de Justiça, está dispensável de prévio pagamento de porte, remessa e de retorno, enquanto a parcela integrante do preparo devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso vencido. Não cabe agravo de instrumento. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que nega pedido para que ocorra o julgamento antecipado parcial do mérito. Não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de julgamento antecipado do mérito, por haver necessidade de dilação probatória. Não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de julgamento antecipado do mérito. Caberá agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos mencionados no parágrafo único do artigo 1015, não se aplicando ali a taxatividade mitigada.
Cabe agravo. Importante, atualize o informativo 638. Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Fundamento, no 1015, parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Execução. Na execução para a cobrança das cotas condominiais, o exequente pode pedir a cobrança não apenas das parcelas vencidas, como também das vincendas, ou seja, daquelas que forem vencendo no curso do processo. Segundo as regras do CPC 2015, é possível a inclusão em ação de execução de cotas condominiais das parcelas vincendas no débito do exequente, até o cumprimento integral no curso do processo. Isso porque é possível aplicar o 323 de 2015 ao processo de execução. O 323 diz o quê? Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação e prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. E serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-la ou de consigná-las. Execução. A desistência da execução por falta de bens penhoráveis não enseja a condenação do exequente em honorários do advogado, em honorários advocatícios. A desistência da execução pelo credor, motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não enseja a condenação do exequente a honorários advocatícios. Nesse caso, a desistência é motivada por causas supervenientes, que não pode ser imputada ao credor. Exemplo, Pedro foi condenado a pagar 100 mil em favor de João. O credor ingressou com cumprimento de sentença, o devedor não pagou espontaneamente o débito. Não foram localizados bens penhoráveis de Pedro. Diante disso, o credor requereu a desistência da execução. O juiz irá homologar o pedido de desistência, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, e não condenará o credor ao pagamento de honorários advocatícios. Execução fiscal. Em caso de fraude, é possível que, na medida cautelar de indisponibilidade, seja decretada a indisponibilidade de bens de participantes do ilícito que não conste na execução fiscal e essa indisponibilidade não se limite ao ativo permanente do parágrafo 1º da lei, artigo 4 da lei 8397. 8397 é a lei tributária. Tá. A ocorrência de fraude autoriza a indisponibilidade de bens de participantes do ilícito, que não consta no posse passivo da execução fiscal. No caso dos autos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente a que se refere o parágrafo 1º da Lei 8397, podendo-se atingir quaisquer bens, direitos e ações da pessoa jurídica e eventualmente dos sócios, nos termos do artigo 11 da Lei 6830. Ação rescisória. Presta atenção nesse julgado aí. Ação rescisória, suspensão de segurança. Não é cabível a ação rescisória contra a decisão do presidente do tribunal proferida em suspensão de liminar. Não é cabível a ação rescisória contra a decisão do presidente do STJ proferida em suspensão de liminar e de sentença, mesmo que transitada em julgado. Mesmo que transitada em julgado. Agravo de instrumento.
Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que acolhe ou afasta a arguição de impossibilidade jurídica do pedido. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que acolhe ou afasta a arguição de impossibilidade jurídica do pedido. Com o CPC de 15, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição de ação e passou a ser classificada com a questão de mérito. Logo, se a decisão interlocutória acolhe ou rejeita a arguição de impossibilidade jurídica do pedido, trata-se de decisão que versa sobre o mérito do processo, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, com fulcro no 1015.2. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. Recurso especial. Não deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito que não foi objeto de apelação. Não deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito que não foi objeto de apelação. Exemplo: o juiz determinou que os autores fizessem a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. Os autores não concordaram e interpuseram agravo de instrumento, que não foi reconhecido pelo TJ. Contra essa decisão foi manejado o recurso especial. Antes que o recurso especial fosse julgado, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial pelo fato de não ter sido cumprida a diligência em emenda inicial. Neste caso, os autores deveriam ter interposto apelação contra essa sentença. Como não interpuseram, o recurso especial tirado de agravo de instrumento e que ainda estava pendente de julgamento não será conhecido, porque houve formação da coisa julgada. Execução fiscal. Na execução fiscal não cabe a retenção de passaporte ou suspensão da CNH como forma de compelir o executado a pagar débito importante ao débito. A execução fiscal não cabe medidas atípicas, aflitivas pessoais, tais como suspensão de passaporte e da licença para dirigir. O entendimento é diferente para a execução comum. A execução fiscal não pode medidas atípicas. A execução comum pode. O STJ possui julgados dizendo que na execução comum é possível a adoção de meios executivos atípicos, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável. Tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e dos postulados da proporcionalidade. Procedimentos especiais, agravo de instrumento. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere prova pericial. A decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a produção de provas pericial contábil, nomeia perito e concede prazo para a apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento. Competências. Compete à Justiça Comum Estadual julgar a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais, ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta Uber, para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços. Compete à Justiça Comum Estadual julgar a ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos materiais e morais, ajuizados por motoristas de aplicativo, pretendendo a reativação de sua conta Uber, para que possam voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiriam criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada.
em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediados por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas e executores da atividade atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. Agravo de instrumento. A decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida é recorrível por agravo de instrumento. A decisão interlocutória que majora a multa que havia sido fixada inicialmente consiste em uma tutela provisória, sendo, portanto, recorrível por agravo com base no 1015.1. Cabe agravo pelas tutelas provisórias. Se é concedida uma tutela provisória e posteriormente é proferida uma segunda decisão interlocutória modificando essa tutela provisória, pode-se considerar que esse segundo pronunciamento jurisdicional se enquadra no conceito de uma decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Penhora. A cota-parte do coproprietário ou cônjuge alheia à execução recairá sobre o produto da avaliação do bem indivisível. Imagine que um determinado imóvel indivisível pertença a duas pessoas. Uma delas está sendo executada e uma outra não tem nenhuma relação com a dívida cobrada. Esse bem é penhorado. Esse imóvel poderá ser alienado, no entanto. Depois de vendido, deverá ser entregue ao coproprietário não responsável o valor de sua cota-parte. É o que prevê o 843 do CPC. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Vale ressaltar, no entanto, que o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor da alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% do valor da avaliação do bem. É o que dispõe o parágrafo 2º. Não será levada a efeito de expropriação por preço inferior ao da avaliação do qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua cota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Competência. Compete à primeira seção do STJ, que aprecia matéria de direito público, julgar recurso no qual se discute contratação ou não de aprovados em processos seletivos, realizados por entidade do sistema S, no caso o SEBRAE. Compete à primeira seção do STJ processar e julgar efeitos relativos à contratação de candidatos inscritos em processo seletivo público para preenchimento de cargos em entidade do Sistema S. O dirigente de entidade do Sistema S, como o SEBRAE, ao praticar atos em certame público para ingresso de empregados, está a desempenhar ato típico de direito público, vinculando-se ao regime jurídico administrativo. Ação rescisória. Juiz que não declara de ofício a prescrição na ação de cobrança não viola literal disposição de lei para fins de ação rescisória, com base no 485.5. O fato de um magistrado não reconhecer de ofício a prescrição não redunda na ofensa à literalidade do parágrafo 5º. A subsidiar ação rescisória com fulcro do 485. Agravo de instrumento. A parte pede que o juiz suspenda o processo alegando prejudicialidade externa. O magistrado indefere. Esse pronunciamento não pode ser equiparado a uma decisão sobre tutela provisória. Logo, não cabe agravo de instrumento contra ele com base no inciso 1 do 1015. A decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão da questão prejudicial externa não equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, não é recorrível por agravo de instrumento.
embargos à execução, a protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva constitui vício sanável. Os embargos à execução deverão ser propostos nos próprios autos de execução ou em autos apartados. Em autos apartados. É o que diz expressamente o parágrafo 1º do 914. Os embargos de execução serão distribuídos por dependências, autuados em apartados e instruídos com cópia das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Se o embargante executado apresenta de forma incorreta os embargos à execução dos próprios autos de execução, o juiz não deverá rejeitar liminarmente esses embargos. O magistrado deverá conceder prazo para que a parte faça o desentranhamento dos embargos e promova sua distribuição em autos apartados, por dependência. Isso porque a propositura dos embargos da execução nos próprios autos de execução configura vício sanável, que pode ser, portanto, corrigido. Arrematação. O arrematante do bem é o responsável pela comissão do leiloeiro, não podendo essa obrigação ser imputada àquele que ofertou a segunda melhor proposta, porque o vencedor desistiu da arrematação. O arrematante do bem é responsável pelo pagamento de comissão do leiloeiro, não podendo ser essa obrigação imputada àquela que ofertou a segunda melhor proposta, porque o vencedor desistiu da arrematação. Custos vulneráveis. Admite-se a intervenção do Defensoria Pública da União no feito como custos vulneráveis, nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor de vulneráveis e dos direitos humanos. Custo vulnerável significa guardião dos vulneráveis, fiscais dos vulneráveis. Enquanto o Ministério Público atua como custos legis, fiscal ou guardião da ordem jurídica, o Defensoria Pública possui a função de custos vulneráveis. Assim, segundo a tese da instituição, em todo e qualquer processo onde se discuta o interesse dos vulneráveis, seria possível a intervenção da Defensoria Pública, independentemente de haver ou não um advogado particular constituído. Quando a Defensoria Pública atua no custos vulneráveis, a sua participação processual ocorre não como representante da parte e em juiz, mas sim como protetor dos interesses dos necessitados em geral. O STJ afirmou que deve ser admitida a intervenção da Defensoria Pública da União no feito como custos vulneráveis, nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos. IRDR. Não cabe a instauração de IRDR se, caso a parte requerer o incidente, o tribunal já havia julgado o mérito do recurso e estava pendente agora apenas o embargo de declaração contra a decisão. Não caberá a instauração de incidente de recurso, demandas repetitivas, se já encerrado o julgamento de mérito do recurso ou da ação originária, mesmo que pendente de julgamento do embargo de declaração. Tutela antecipada. A contestação tem força de impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente, ou somente a interposição de recurso conforme prevê a redação do 304. A contestação tem força de impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente? Primeira corrente, não. Apenas a interposição de agravo de instrumento contra a decisão antecipatória dos efeitos de tutela requerida em caráter antecedente é que se revela capaz de impedir a sua estabilização, nos termos do disposto do 304, Código de Processo Civil. Segunda corrente, essa foi a primeira turma. Terceira turma, a tutela antecipada antecedente somente se torna estável se não houver nenhum tipo de impugnação formulado pela parte contrária, na forma que a mera contestação tem força de impedir a estabilização. Apesar do caput do 304 do CPC falar em recurso, a leitura deve ser feita do dispositivo legal tomando com base em uma interpretação sistemática e teleológica do Instituto.
é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. O caput de 304 disse menos do que pretendia dizer, razão pela qual a interpretação extensiva mostra-se mais adequada ao Instituto, notadamente em virtude da finalidade buscada com a estabilização de tutela antecipada. Remessa necessária. É dispensável a remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a 1.000 salários mínimos. Após a entrada do CPC de 2015, é dispensável a remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a 1.000 salários mínimos. A súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos processos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no 496, parágrafo 1º, inciso 1. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do assegurado, a percepção do benefício do valor do teto máximo previdenciário não alcança o valor superior a 1.000 salários mínimos. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causa de natureza previdenciária, a sentença que defere o benefício previdenciário é uma espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência. E, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. Recurso especial repetitivo. Cabe agravo de instrumento contra a decisão do juiz de primeiro grau que resolve o requerimento de distinção do processo sobrestados em razão de recurso repetitivo. Cabe agravo de instrumento contra a decisão de juiz de primeiro grau que resolve o requerimento de distinção de processos sobrestados em razão de recurso repetitivo. Fundamento 1037.1. Parágrafo 8º. As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator, quando informado da decisão a que se refere o inciso 2 do caput. Parágrafo 9º. Demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Da decisão que resolveu o requerimento a que se refere o parágrafo, não caberá agravo de instrumento se o processo estiver em primeiro grau. Agravo interno se a decisão for do relator. Observação CPC de 73, a decisão que determinava o sobrestamento do recurso extraordinário e recursos especiais repetitivos, não relacionados com paradigmas, era irrecorrível. Técnica de ampliação do colegiado. Aplica-se a técnica de ampliação do colegiado quando não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. A técnica de julgamento do artigo 942 pode ser aplicada na hipótese em que não houve unanimidade quanto à preliminar de admissibilidade da apelação adesiva. Exemplo, o autor interpor recurso adesivo endereçado à Câmara Civil do Tribunal de Justiça. 2 desembargadores votaram para conhecer o recurso, mas um votou para não conhecimento, sob o argumento de que não havia pertinência temática. Neste caso, deve ser aplicado o 942 CPC, com a convocação de 2 novos desembargadores para votar? Sim, aplica-se a técnica de ampliação do colegiado quando não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. O 942 não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso.
Incidente de assunção de competência. É inadmissível incidente de assunção de competência no âmbito do STJ fora das situações previstas no 947. O incidente de assunção de competência está previsto no 947. É admitível a assunção de competência quando o julgamento do recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão geral, sem repetição em muitos processos. Assim, cabe o incidente em caso de recurso, remessa necessária e julgamento de processo de competência originária do tribunal. É admissível o incidente de assunção de competência fora das situações previstas no 947. É inadmissível incidente de assunção de competência fora das situações previstas no 947. Caso concreto, a parte ajuizou a ação rescisória da turma recursal do Juizado Especial Civil Estadual, tendo a ação sido indeferida liminarmente. Contra esta decisão, a parte ingressou com incidente de assunção de competência no STJ. No caso concreto, não está diante de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do STJ, sendo, portanto, manifestamente descabida. Vale ressaltar que, contra a decisão de turma recursal, nem cabe recurso para o STJ. Recursos. É necessária a comprovação do referido local. É necessária a comprovação do feriado local no ato da interposição de recurso. Para a STJ, essa exigência é aplicável apenas para o recurso interposto após 2009, para a publicação do RESP, que fixou o estendimento. A parte, ao apresentar recurso especial ou extraordinário, tem o ônus de explicar e comprovar que na instância de origem era feriado local ou dia sem expediente forense. Essa comprovação poderia ser posterior à interposição do recurso. Na vigência CPC, a parte, mesmo que não demonstrasse no momento da interposição do recurso que havia esse feriado local, poderia comprovar depois. Assim, era possível a comprovação posterior da tempestividade do recurso no STJ ou no STF, quando o recurso houvesse sido julgado intempestivo em virtude de feriados locais ou de suspensão de expedientes forenses no Tribunal ACU. Esse era o entendimento do STJ e do STF. Da égide do CPC de 2015, o cenário mudou. Trouxe expressamente um dispositivo dizendo que a comprovação do feriado local deve ser feita obrigatoriamente no ato de interposição do recurso. O recorrente comprovará a ocorrência do feriado local no ato de interposição de recurso. O que o STJ decidiu sobre esse dispositivo? A Corte Especial da STJ decidiu que, realmente, o CPC de 15 exige de forma muito clara a comprovação do feriado local no ato de interposição do recurso. Ocorre que, durante muitos anos, não foi assim. Houve, portanto, uma radical mudança, e em virtude disso seria razoável fixar uma modulação dos efeitos desse entendimento, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de mérito. Assim, foi estabelecida uma regra de transição para os recursos cabíveis, recursos especiais, interposto antes de 2019, é possível a abertura de vista para que a parte comprove a suspensão do prazo em virtude do feriado local, após a interposição de recursos sanando o vício. Para depois de 2019, prevalece a necessidade de comprovar o feriado no momento de interposição do recurso, sendo impossível a sua posterior comprovação em razão do vício insanável. Em suma, é necessária a comprovação de feriado local na interposição de recurso, sendo aplicáveis os efeitos dessa decisão tão somente aos recursos interpostos após a publicação do RESP, o que ocorreu em 2019. Cuidado, o STF afirma que com o CPC de 2015 passou a ser impossível sanar o vício da comprovação do feriado local, de modo que sua comprovação deve ser feita no ato de interposição do recurso. Em outras palavras, o STF não faz essa mesma modulação que foi criada pelo STJ. Logo,
Em se tratando de recurso extraordinário, mesmo que interposto antes de 2019, a parte já tinha que comprovar o feriado local, sob pena de inadmissão do RE, do recurso extraordinário. Prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens, não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado. Por força dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. O fato de o exequente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade contra ele, considerando que, embora tenha vencido a fase de conhecimento, não terá êxito prático no processo. Do contrário, o devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação ainda sairia vitorioso da lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria teratológico, absurdo ou aberrante. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a elas inerentes. Assim, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custos deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas decorrentes. Cumprimento de sentença. A sentença foi prolatada e transitou em julgado quando ainda vigorava o CPC de 73. Ocorre que o cumprimento de sentença foi iniciado quando já estava em vigor o CPC de 2015. Neste caso, esse cumprimento de sentença será regido por 2015. É aplicável o CPC de 2015 ao cumprimento de sentença iniciado sob sua vigência, ainda que a sentença exequenta tenha sido proferida sob a égide 73, CPC de 73. São penhoráveis as verbas recebidas por escola de samba a títulos de parceria público-privada com a administração pública. São penhoráveis as verbas recebidas por escola de samba a títulos de parceria público-privada com a administração pública. A situação não se enquadra na hipótese do 833-9 do CPC. São impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Ação de exibição de documentos. É possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum, na vigência do CPC de 2015. Ainda existe a ação autônoma de exibição de documentos ou coisas no CPC de 2015. É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos de forma autônoma na vigência do CPC de 2015. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para exibição de documentos com base nos artigos 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos artigos 302 e seguintes do CPC. Citação: empresa estrangeira não tem agência ou filial no Brasil, pode ser citada por meio de seus antepostos posto no país. É regular a citação de pessoa jurídica estrangeira por meio de seu entreposto no Brasil, ainda que não seja formalmente aquela mesma pessoa jurídica ou agência filial. Agravo de instrumento. O 1015.6 abrange as decisões interlocutórias que versa sobre a exibição de documentos em incidente processal, em ação incidental ou ainda em mero procedimento formulado no bojo do próprio processo. Cabe agravo de instrumento quanto às decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Essa hipótese de cabimento abrange as decisões que envolvem incidente processual de exibição instaurada em face da parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro, e ainda a decisão interlocutória que aceite ou rejeite mero requerimento formulado no bojo do próprio processo.
Assim, cabe a agravo de instrumento, com base no 1015.6, contra a decisão interlocutória que defira ou indefira a expedição de ofício para que um terceiro apresente determinado documento, mesmo sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Não cabe recurso contra acórdão que admite ou inadmite o IRDR. É irrecorrível o acórdão que admite ou inadmite o incidente de resolução de demandas repetitivas. Podem ser apontadas 3 razões para se defender o não cabimento do recurso neste caso. O 976, parágrafo 3º de 2015, afirma que mesmo depois de o IRDR não ter sido admitido, é possível que se requeira a instauração de um novo IRDR, desde que satisfeitos os pressupostos que não haviam sido inicialmente cumpridos, sanando-se o vício existente ao tempo do primeiro requerimento. O CPC só previu o recurso contra a decisão que julga o mérito do IRDR. O acórdão que inadmite a instalação do IRDR não preenche o pressuposto constitucional de causa decidida, apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, pois ausente o caráter de definitividade no exame de questão litigiosa. Insolvência civil. Último. A declaração de insolvência civil dos executados não pode ser feita no bojo da própria ação executiva. A declaração de insolvência civil dos executados não pode ser feita no bojo da própria ação executiva. Constatada a ausência de bens penhoráveis, a declaração de insolvência civil dos executados não pode ser feita no bojo da própria ação executiva. O processo de insolvência é autônomo, de cunho declaratório constitutivo, e busca um estado jurídico para o devedor, com as consequências de direito processual e material, não podendo ser confundido com o processo de execução, em que a existência de bens é pressuposto de desenvolvimento do processo. Fim.